com as águas do rio. Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu. A sua música. Eu matei um urso, matei um leão. Ninguém estava vendo, mas Deus me testando. Oh my God. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Play the best songs. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Sorry. Okay. Tá chorando porque se você tem um Deus. Aqui toca o seu sucesso. Aqui música não. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Ouça agora, programa A Última Colheita. Apresentação, Pastor Tiago Bittencourt Lopes. Não acreditaram no aviso de Deus que foi dado através de Noé, o seu servo. Louvores, meditação, reflexões e a poderosa palavra de Deus. Oração forte por cura e libertação. Agora na sua web rádio, a voz dos profetas da última hora. Quando disse a Abraão: tira os teus de Sodoma e Gomorra, pois com fogo a destruirei, e nada sobre ela sobrará, pois estou acima de tudo, e comigo não se pode brincar.
Glória a Deus. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz entre na tua casa, que a paz entre na tua vida, que a paz pode mudar os teus filhos, que a paz possa mudar a tua história, que a paz pode te dar um bom sono, a paz pode te acordar, a paz pode caminhar, que a paz pode fazer parte da tua vida. Que a bênção e a misericórdia de Deus repouse sobre a tua casa. Às vezes tu entrou agora aí e não sabe o que fazer, que direção tomar, para onde ir, o que deve tomar, pastor, o que eu posso fazer nisso tudo. Deus vai te dar uma direção nessa programação. Deus vai falar contigo. Deus tem algo para te entregar. Deus tem algo para fazer. Às vezes você olha para uma pessoa perturbada, uma pessoa que está sem ânimo de nada, e você fala, o que eu vou fazer? Eu já preguei para pessoas assim com depressão. Fala e ela não... Parece que não ouve, não escuta, não liga, parece que não tem sentido de vida. Tu fala, nunca vai mudar essa pessoa, porque eu tô falando e parece que não muda. Mas aí tu vai para a oração, tu vai para o conhecimento, e é uma barreira espiritual, um demônio que está na mente. Aí tu, através do jejum e da oração, aquele espírito maligno sai da mente da mulher, e a mulher volta a ter sonhos, volta a sorrir de novo, volta a alegar de novo, volta a se levantar de novo, volta a viver de novo. Esse é o teu programa, nosso programa A Última Colheita, chegando na tua casa para falar que Jesus é bom e o inimigo não presta. Jesus está voltando e está na hora de nós se arrepender, está na hora de nós voltar ao primeiro amor, está na hora de nós voltar à santidade, está na hora de nós voltar à verdade, está na hora de nós viver para Deus e por Deus, e para Ele são todas as coisas. Que Deus te abençoe. Aqui quem fala é o pastor Tiago, vai ser o pastor Carlos. A paz do Senhor, pastor Tiago, e todos os nossos irmãos radiovintes sintonizados na frequência, a web rádio A Voz dos Profetas da Última Hora, aqui em Astorga, noroeste do estado do Paraná. Eu te salvo na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos irmãos da cidade de Faxinal, que sempre estão acompanhando a gente, estão dizendo que ontem estavam ligadinhos conosco lá. Amém. Pastor, a partir do programa do pastor, estão ligadinhos conosco lá em Faxinal. Também nossos irmãos paquistaneses, que pediram oração, que começou ontem, né? A guerra lá no Paquistão. A Índia atacou o Paquistão ontem, e eles estão pedindo oração, pastor, lá pela vida deles, que estão lá no meio do conflito, né? Entre os países. São inimigos antigos já, o Paquistão e a Índia, e ontem recomeçou a guerra, já dura vários e vários anos. Misericórdia, né? Vamos estar orando para os irmãos. Então você que está ligadinho conosco, hoje é dia 9 de abril de 2025, agora 10h04 da manhã, programação ao vivo diretamente no seu receptor. Não sei onde você está assistindo, tem pessoas que assistem na televisão, outras pessoas assistem no celular, outras pessoas assistem no computador, no tablet, aonde você estiver recebendo essa programação. Seja bem-vindo à programação, esse é o programa do pastor Tiago, né? O nosso programa A Última Colheita, seja bem-vindo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a Patrícia, que está pedindo aqui pelo carro, oração para Antônio, amém? Para Deus trabalhar na mente dele, nós vamos orar para Deus trabalhar. Leoni, Deus abençoe Eronai Pereira, Deus abençoe a tua vida. Daniel, que parece que é assim. Doado, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe Luciana Reis, Deus abençoe Carl Reca, está pedindo louvor, uma palavra para a minha vida. Peça um louvor, é uma palavra para a minha vida. Sabe esse louvor, pastor? Fala o nome da cantora, faz favor para nós, Carl Reca, que nós coloca aqui já. Quem mais está conosco aí? Quem está mais conosco aí? Quem está mais conosco aí? Vamos ver. Vamos entrando e compartilhando, igreja. Vamos entrando e compartilhando. Quem está conosco aí, amém? Entre e já compartilha, está começando, está começando, irmão. E já está começando com bastante gente conosco aí. O Zé, Deus abençoe a tua vida. Irmão, tem sido uma bênção, irmão. Tem sido pessoas curadas, onde vocês viram testemunho de pessoa desenganada pela medicina, que foi pedido oração e Deus ressuscitou. Esse dia uma criança também estava desenganada pela medicina, já estava morta na visão da medicina, também Deus ressuscitou. Várias pessoas estão sendo curadas por muitos lugares, irmãos. Pessoas que o marido saiu de casa, voltou para casa, testemunho, pessoas que estão sendo edificadas e transformadas através da palavra, pessoas que estão trabalhando em cima do telhado, ouvindo a programação. Aqui em Astorga mesmo, o pastor Carlos agora está falando que quase todo mundo está ouvindo. Patrícia Cristiane da Silva, Deus abençoe o pessoal de Astorga, Deus abençoe o pessoal Zoe Noman, Deus abençoe a tua vida. Tem muita gente conosco aí, irmão. Vamos entrando e compartilhando, daqui a pouco nós cumprimentamos todo mundo. Pastor, eu estou jogando a programação no momento, o pastor que está falando, apresentando o programa, eu estou jogando a programação em diversos
Facebooks e grupos do Facebook, Amém. Glória a Deus. aqui da cidade e também da região. Então você vai receber a programação em tempo real no seu aparelho, tá? Então nós estamos divulgando aqui, jogando a programação. Então, tem muita gente ouvindo, pastor. Eu vou no supermercado, pessoas falam assim, nós estamos ouvindo a rádio, ó. Estamos ouvindo o programa do pastor Tiago, o programa da missionária Ângela. Então está sendo impactante a audiência dessa rádio. Patrícia Cristina, Deus abençoe. Silva, Otília Souza, quanto tempo, Otília Souza, tu sumiu das lives? Roseli Ribeiro, Deus abençoe a tua vida. José Anderson Santos, Deus abençoe a tua casa, tua família. Nós estamos aqui, irmãos, com várias pessoas aqui compartilhando. Deus abençoe muito quem está ajudando essa obra. Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, amém? Está sendo muito tremendo, onde falamos sobre Atos, capítulo de número 10, capítulo de número 11, e falaremos do capítulo 12, e hoje vamos falar do capítulo 13, amém? Do capítulo 13. Com nossos irmãos, você que compartilha, você também está sendo um pregador, um semeador da palavra de Deus. Quando você compartilhar, então estou incentivando você, mete o dedo no compartilhamento e compartilha a programação. Você vai estar ajudando a semear a palavra do nosso Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Agora vamos de oração. Daniloli. Irmão, tem uma pessoa aqui que entrou aqui, que ela está muito frustrada, ela não está dando certo na área sentimental. Amém? Ela já tentou muito nessa área com muita gente, não está conseguindo. Deus está falando assim, você tem que estar bem com Deus. Amém? Bem com Deus, vai estar bem com a vida. Você procura, tu está muito sentimental, tu está muito sensível e tu está muito carente, então as pessoas abusam da tua carência. Amém? E você está sendo judiado, machucado e ferida. A Bíblia fala em João capítulo 4 que tinha uma mulher assim. Ela se casou 5 vezes e o que ela tinha não era dela ainda. Ela tentava porque ela estava na carência. Ser feliz com coisas ao redor. Mas a felicidade está dentro de você. Quando você abre o coração para Cristo, Cristo entra no teu coração, entra na tua alma, entra dentro de você e te dá paz para o teu coração. Às vezes você está se cortando a seus braços, ferindo a sua vida, machucada. Ah, pastor, mas o negócio é dentro da minha casa, só tem briga, discussão com meus pais, eu não estou suportando mais isso. Deus está falando com alguém aqui, irmão. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Aleluia, estou sentindo a graça de Deus. Deus quer te libertar disso daí. Deus quer curar você. Deus abençoe a tua vida, Deus vai te dar vitória. Fica aí conosco até o final. Pastor, Deus já está falando com você. Deus mandou entregar algo para essa irmã, Otília Souza. Irmã Otília, Deus está dando um livramento para um dos teus, diz o Senhor, tá? A partir da hora que a senhora entrou, o Senhor já me revelava que Deus está dando livramento para alguém da tua casa, um da tua família, está recebendo um livramento nesse exato momento que a senhora entrou na live. Ô glória. Isso é forte, amém, irmão? Vamos agora à oração do agradecimento depois da vinheta, amém? Então vai compartilhando, vai ajudando nós aí, amém? Ajudando a obra de Deus, ajudando a divulgação, porque aqui não prega, irmão, o que o povo gosta, aqui prega o que Deus quer, amém? E quem é humilde, Franciele dos Santos, quem é humilde aceita a correção, mas quem é soberbo, ele não aceita a correção. Ele fica paralisado e quer viver aquela vida dele. Mas a correção te moda o teu coração, moda a tua mente, teu subconsciente e te leva para o destino que Deus quer para a tua vida. Não para aquilo que você quer, porque nem tudo que você está fazendo é Deus está provando. Ah, pastor, mas eu gosto de fazer. Às vezes o que tu gosta de fazer é o que Deus não gosta que você faça. Maria Ângela, Deus abençoe, Franciele dos Reis, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo, Pai do Senhor, a paz do Senhor. Roseli Ribeiro falou a paz do Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor, pastor Tiago, está dando a paz para nós. Deus abençoe. Vamos lá, vamos agora de vinheta e voltamos já com a oração. É momento de oração. Fecha os teus olhos e abaixa a tua cabeça. Fátima, Deus abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, primeiramente já te agradecemos. Obrigado por andar, por caminhar, por respirar, por ver, por chegar, por ter mão, ter pé, ter olho, ter boca. Obrigado, Jesus, por cada grão de comida que coloca na mesa. Obrigado por cada órgão do corpo, por cada membro do corpo. Obrigado pela cama, obrigado pelo colchão, obrigado pelo travesseiro. Obrigado, Senhor, pela coberta. Obrigado, meu Deus, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela vida do Cristiano. Obrigado, Jesus, pela vida do pastor Carlos, pela vida da missionária Maria Ângela, pela vida do Henrique. Obrigado por esta rádio, obrigado por esta casa, obrigado pelas condições que o Senhor nos deu, Pai, para pagar as contas. Obrigado por pagar, conseguir pagar o aluguel,
pagar água, pagar a luz. Obrigado pelas condições de manter essa rádio, manter a internet. Obrigado, Espírito Santo, pela roupa. Obrigado pela gravata. Obrigado pelo sapato. Obrigado pelas meias. Obrigado por cada peça de roupa do nosso corpo. Vai agradecendo a Deus, igreja. Vai agradecendo a Deus. Obrigado por estar escutando os passarinhos cantar. Obrigado por estar vendo o sol raiar. Obrigado, Espírito Santo, por cada cabelo, cada fio de cabelo da nossa cabeça. Obrigado, Espírito Santo, por cada órgão do corpo, cada nervo do corpo, cada sangue do corpo. Obrigado, Espírito Santo, pela vida da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família, da minha casa. Obrigado, Espírito Santo, por cada um, Pai. Tem pessoas que estão murmurando, reclamando do filho, mas o filho está correndo porque tem perna. Tem pessoas que não tem mais perna, crianças que não tem mais perna, Pai. Às vezes está reclamando, Senhor, da sua saúde, mas está aí de pé, conversando e falando. Tem outros que estão internados, da vida à morte, e já para desligar os aparelhos. Pai, nós temos tudo e mais um pouco, e nós não reconhecemos isso, Pai. Nós reclamamos disso, daquilo outro, e nós temos que ficar quieto, Pai, e ver o livramento do Senhor. Quanto mais reclamar, quanto mais murmurar, mais longe fica da bênção, Pai. Tem pessoa que recebe a bênção, esquece da bênção por causa da prova, esquece das coisas que o Senhor fez por causa da prova. Que nós podemos crescer, Senhor, é da prova e ficar com a bênção, e ficar principalmente com o dono da bênção, que é o Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por esse celular, por esse tablet, por esse computador, por tudo aqui, por esse equipamento da rádio. Obrigado por cada capítulo da Bíblia, versículo da Bíblia. Obrigado por esta Bíblia. Obrigado por essas Bíblias que estão aqui. Obrigado pelo fogo de vida. Obrigado pelo ar da vida. Obrigado, Espírito Santo, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo que está com nossa vida. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Bom dia, amado meu. Bom dia. Graça te damos, Espírito Santo, por cada vida que entrou já aí, Pai, nessas lives, Pai. Visita do K, visita do F, visita na rádio, visita todas as programações, Pai. Dê vitória para eles, tira toda a retaliação mental, espiritual e física, tira todo impedimento, distração, cai por terra em nome de Jesus. Abre o céu sobre este lugar, Pai, e dá vitória para o teu povo. Liberta, cura, salva, transforma e aviva a tua obra, e salva principalmente, Pai, no meio de onde fica. Aviva a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se é possível tocar o louvor, Rei é santo, canção e louvor. O Rei é santo, canção. Pai, Senhor, Pastor Francisco da África, e o pessoal da África conosco aí. Glória a Deus. Deus abençoe cada irmão que está por aí. O Pastor Carlos tem esses hinos aí? Sim. Então coloca o primeiro hino. Qual que foi? A irmã falou? Ela não falou quem canta, aí não tem como. Já tem um hino programado aqui, mas depois no final, depois da palavra, eu toco esse que os irmãos pediram aqui, tá? Canção do... Tá. Glória a Deus. Então, eu queria agora, pastor, que veio. Glória a Deus. Pode ser agora? Pode ser agora, então. Vamos procurar aqui enquanto você vai falando aí. Amém. Vamos lá. Irmãos, hoje tu vai abrir aí em Atos capítulo 13, tá? Tu fica já aberto aí, Atos capítulo 13. Amém? Nós já vai tocar um louvor aí. Tem mais uma irmã que pediu um louvor aqui, mas sumiu aqui, amém, irmão? Aí se tem mais alguém que pediu um louvor aí, sumiu, coloca aí de novo aqui, que nós não estamos conseguindo achar aqui, tá? Irmãos, nós estamos tentando ajudar um irmão, um menininho agora, entrou em contato, o pastor Francisco mandou o vídeo dele lá da África para mim, e ele agradecendo a oração que nós fizemos. Ele tem um problema na perna, irmão. A perna dele está desse tamanho, a perna dele desse tamanho, irmãos. Eu tenho o vídeo dele aqui, amém. Nós oramos por ele, Deus começou já a fazer o milagre, amém. Mas eles precisam de ajuda financeira, amém. Eu vi a cama dele lá, onde ele dorme num algo de palha, irmão, no chão, amém. Se você quiser ajudar, o pastor Francisco está aí. Eu quero que o pastor Francisco mandar o Zap, o Pix aí da África, amém, pastor Francisco, para estar ajudando vocês aí, tá bom? Pode mandar na transmissão aí, no F aqui, tá? No F, estamos em duas programações, Thiago B. Lopes no F, amém, e Maria Ângela de Oliveira Pinho, né, pastor? No K, amém? Irmãos, na verdade nós estamos em 4 plataformas diferentes, né? 4, e após o termo da programação são 8. Uma divulgação bem grande, alcança bastante. Alcança muita gente. Coloca aí, pastor, que eu creio que Deus vai prover a cama para essa criança. Amém, em nome de Jesus. Deus vai fazer milagres na tua casa hoje. Você crê nisso? Você que sente dor no estômago aí, você que não está conseguindo dormir à noite, amém. Nós vai estar orando aqui, Juliana, Robertão, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Tem mais gente entrando aí, vai entrando, já está certo? Vamos de louvor, vamos de adoração, já voltamos com a palavra, meu irmão. Já voltamos com a palavra.
Betinho, Deus abençoe a tua vida. De que cidade tu é? Coloca aí cidade tu é, estado que você está. Aline Silva, Deus abençoe o pessoal de Apucarana. Vamos estar dia 14 em Apucarana, quarta-feira, né? Vamos estar em Apucarana, fazendo a obra de Deus, pregando lá. Amém? Glória a Deus, na missionária Cristina Deus. Vamos estar lá em nome de Jesus. Vamos de louvor, vamos de adoração. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. Ele é rei pra sempre. Eu quero adorar, eu quero exaltar, eu quero render glória a quem merece glória. Quero abrir meu coração, por completo me entregar, me despir do meu orgulho e a Ele eu louvar e dizer que Ele é santo, santo é o Senhor, Rei dos reis. A Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, Rei dos reis. Ele é rei pra sempre. Ele está sentado sobre o trono e sua glória invade o lugar. Em sua coxa está escrito Rei dos reis. O universo está debaixo de sua lei. Ele é santo e não aceita o pecado. É a verdade, não aceita a mentira. Os seus exércitos de anjos o adoram. Os seus arcanjos cantam santo e gritam glória. Possui a força, a majestade e o poder. Ele é único e ninguém pode o vencer. Ele é mais rápido que a luz de um relâmpago. Diante dele eu me prostro a dizer que Ele é santo, santo é o Senhor, Rei dos reis. A Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, Rei dos reis. Ele é a estrela mais brilhante que há no universo. É o fogo que apareceu lá no deserto, que falou com Moisés e o encorajou. Sou contigo, ombro a ombro, eu sou o que sou. Ele é o magistral, o dono da história. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. Sinta o seu poder, sinta o seu agir. Ele é o Rei dos reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo, Ele é fiel. Por toda a minha vida eu vou exaltar, eu vou adorar e dizer que Ele é santo, santo é o Senhor. A Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, Rei dos reis.
exaltado nas alturas, seja o teu nome adorado em todo o universo, seja a tua voz como estalar de um trovão, e que todos os povos tremam diante de ti, seja espalhada como poeira em todo o mundo a tua palavra, e que eles saibam que tu és a própria verdade, que todos os joelhos se dobrem e se prostrem diante de ti, pois tu és o começo, tu és o meio, tu és o fim. Elias, e falo com Moisés e o encorajou, sou contigo ombro a ombro, eu sou o que sou. Ele é o magistral, o dono da história, o mundo inteiro para com a sua glória, e hoje esse Deus está presente aqui. Sinta o seu poder, sinta o seu agir. Ele é o rei dos reis, o guarda de Israel, é o começo de tudo, ele é fiel. Por toda a minha vida vou exaltar, eu vou adorar e dizer que ele é santo, santo é o Senhor, rei dos reis. A ele eu canto e rendo glória, 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 glória. Ele é rei pra sempre. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Glória a Deus. Esse hino é poderoso, esse hino é tremendo, irmão, amém? Esse hino exalta a grandeza do Senhor, amém? A Ele toda glória, todo louvor, toda adoração, amém? É só ao Senhor. Homens não recebem adoração. Tu vê na Bíblia, nós estávamos dando um estudo sobre isso. Tu pode ver que em Atos capítulo 10, Cornélio que se prostrar diante de Pedro. Pedro falou: não faça isso, eu também sou homem. Em Atos 14, o povo quis adorar Paulo, se prostrar diante de Paulo, sacrificar para Paulo. Paulo rasgou as suas vestes e falou assim: não faça isso. Nós somos homens, nós estamos repreendendo, nós estamos tirando vocês da idolatria e vocês querem adorar os homens. Vocês querem se prostrar diante de homens. Pode ver lá em Apocalipse 19 que o anjo apareceu para João, e João se jogou nos pés do anjo e adorou o anjo. O anjo falou: não faça isso, eu sou conservo dos seus irmãos, adora a Deus, amém? Nem anjo aceita adoração, e homens estão adorando outros homens. Homens estão aceitando adoração. Homens estão subindo até nas costas de outros homens, falando que eu sou tão santo que eu não posso pisar na terra. Homens estão estendendo o tapete vermelho e se prostrando diante de outros homens. Homens estão falando assim: eu vim aqui só para te ver. Olha só que coisa que nós estamos chegando. Heresia satânica. Satânica. Num culto, um culto que não é culto, é show. Porque tem diferença, pastor Francisco, de altar e de palco. Tem diferença, pastor Carlos. Altar e palco é totalmente diferente. Altar é para apresentação. Altar é apresentação. Apresenta as palhaços, apresenta o humorista, apresenta palco. É negócio de apresentação. Mas altar é lugar de sacrifício. Altar é levado o animal lá e era sacrificado completamente, queimado no altar. Então o altar é o lugar de você ter que queimar completamente a tua carnalidade, completamente a tua ira, a tua peleja, edições, facções, inveja, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, edições, facções, inveja. Isso daí tudo é queimado no altar. Então o altar é queimado, o altar queima os vícios, o altar queima o mal, o altar. Quando tu vem pro altar, tu não vem para se aparecer. Tu veio para sacrificar. Tu veio para dar o melhor, o sacrifício de louvor e de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então é diferente. O que alguns estão tendo aí? Estão tendo palco, não estão tendo altar. Amém? E nós temos que ter altar, vida de oração, vida de consagração, vida de jejum. Marlene da Silva Luiz, Patrícia Cristina Silva, agora, aleluia. É isso daí que tem que ter. É diferente. Amém? Vocês vão... Tem muita gente que está indo lá nos cantores, lá num show, lá e começa lá, coloca o nome do cantor na testa.
O que é isso? Irmão, isso daí está completamente errado. Os judeus, eles colocavam o nome, colocavam assim na testa, amém, irmão? Como fosse algo, uma fita de couro na testa, escrito santidade ao Senhor, amém? Santidade ao Senhor. Esqueci o nome desse negócio agora, mas eles colocavam na testa, não homens, cantoras, pregador. Isso está muito errado. Está adorando homens. Está se postando diante de homens. Os crentes estão adorando homens. E os católicos estão adorando imagem de gesso, de metal, de madeira, porque se prostrar e acender velho, isso é adoração. Pedir mediação, e isso é espiritismo. Agora tem uma maior murmurinha aí na nossa região, porque o Papa, que foi canonizado Papa ontem, foi levado a Papa ontem, ele foi padre em Rolândia. Aí tá uma maior murmurinha aqui. Estão idolatrando o Papa já, porque ele foi padre em Rolândia e tal, então tá um comentário na internet. Isso é uma idolatria humana. Idolatria humana? Já começaram a idolatrar o homem já, então tem que vigiar. Nós não falamos de religião, nós falamos de idolatria. Idolatria é pecado. Não coloque pessoas no teu coração, não coloque imagem no teu coração. Coloca Cristo na tua vida. Cristo, ele é invisível, mas porém é real. Ah, pastor, mas eu posso ter um crucifixo? Crucifixo é sinal de morte, de maldição, não de vida. Amém? Crucifixo, onde tem morte tem crucifixo. Morreu alguém na rodovia, coloca crucifixo. Lá no cemitério está cheio de imagens de crucifixo. É sinal de morte. Rio Grande do Sul está escutando, ô glória, o povo do Rio Grande do Sul está escutando. O Rio Grande do Sul precisa muito de Deus. O Rio Grande do Sul, pastor, o Rio Grande do Sul tá quase passando a Bahia, de tanto centro de macumba. E o Rio Grande do Sul precisa de libertação. O Rio Grande do Sul vai ser liberto, vai ter um avivamento no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul sofreu por esses tempos um chacoalhão, que nós vamos um chacoalhão de Deus no Rio Grande do Sul, né? Chacoalhão de Deus. Então, vamos orar para os nossos irmãos rio-grandenses que tem que se achegar mal aos pés do Senhor. Vamos estar orando aí para os irmãos aí do Rio Grande do Sul, que Deus abençoe, Calreca, todos aí. Deus abençoe. Orar para Deus preservar os fiéis e Deus também trazer os infiéis para a presença. Sim. Porque está complicado. Está complicado. Irmão, mas vamos lá, vamos agora entrar na palavra aqui, ler a palavra, né? Porque já entramos na palavra, mas vamos ler uma palavra aqui agora, em Atos capítulo 13, depois da vinheta. Já voltamos aqui. Peço oração para a minha família. Vamos orar. Já vamos olhando para cá o reca aqui. Em nome de Jesus, peço oração pela minha vida e uma palavra. Amém. Glória a Deus. Então escute. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós falamos ontem acerca de Atos, né? Capítulo 11, capítulo 12. E falamos acerca dos homens da circuncisão, que estava discutindo que o gentio devia circuncidar. Não, na verdade, que Pedro começou a discutir com os homens da circuncisão, que fala que Pedro não podia entrar na casa de Cornélio. No capítulo 10 fala sobre a casa de Cornélio, que Pedro tinha entrado lá, tinha comido com um gentio e não podia fazer isso, porque eles estavam ainda com a mente fechada acerca que o evangelho era para o mundo todo, amém? Eles estavam em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas eles não estavam indo para o fim da terra, como Jesus falou. Então nós aprendemos ontem que o evangélico passou fronteiras através de uma decisão de um homem chamado Cornélio, que orava e jejuava, ele era romano, e o povo se converteu, o povo viu, abriu a mente e viu que agora o evangélico já era o evangélico, Jesus tinha purificado até o gentio através do sangue de todo aquele que aceita ele, de todo aquele que é sincero. Aí nós falamos acerca do capítulo 11, aí nós falamos do capítulo 12, falamos já do segundo mártir, foi Tiago, arrancaram a cabeça de Tiago, mataram Tiago, devoraram ele, Herodes fez isso, e prenderam Pedro para matar no dia de Pão Masmo, para matar Pedro no outro dia. E a igreja orava continuamente para Pedro. Deus enviou um anjo lá e arrancou Pedro da cadeia, porque quando a igreja ora,
as prisões se abrem, Deus tira as pessoas das prisões, Deus quebra cadeias, Deus quebra grilhões e tira o homem de lá e traz o homem para fora e leva o homem até a porta de quem está orando. Quer dizer, leva a resposta de oração até a porta. Nós aprendemos que a resposta de oração vai na porta de quem ora. Você quer que a resposta de oração bate na tua porta? Tu tem que orar. Nós aprendemos isso hoje. Amém? Foi resposta para a casa de Cornélio no capítulo 10 através de oração de jejum. Amém? Foi resposta na casa da Maria e de Marcos e dos irmãos que estavam orando através de oração. Então a resposta vem através de oração. Amém? Agora aqui no capítulo 13 tem uma direção através também de oração e de jejum. No capítulo 10 tem resposta através de oração. No capítulo 12 tem resposta através de oração. Amém? As portas se abrem através de oração. Milagre acontece através de oração. Já está ouvindo, Franciele? É Deus falando contigo já. Eu peço oração por mim e meu esposo. Olha aí, Maria Ângela está pedindo oração para ela, para o esposo dela e por toda a minha família. Pela vida do meu sobrinho, Pablo, tem depressão profunda. Nós vamos orar e vamos repreender a depressão. Geralmente muita depressão, Maria Ângela, dentro dele, às vezes, ele está, ou muito no celular, ou ele está revoltado. Geralmente é revolta com alguma coisa que está acontecendo, ele está revoltado. Amém? Às vezes dentro do coração está com uma revolta. Vamos lá. Aqui no capítulo 13 agora, dá uma direção. Ó que coisa tremenda. No capítulo 10 tem resposta de oração, tem direção. No capítulo 10 tem resposta de oração. Amém? Pedro sai da cadeia e vai na porta. E no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos tem agora direção. Por quê? A igreja estava em Antioquia, havia alguns profetas. Havia alguns profetas. Jesus, deixa eu tirar aqui. Tem pessoas querendo entrar agora aqui. Amém? Tem pessoas querendo entrar aqui. Rosimeire está querendo entrar ao vivo aqui conosco. Amém? Mas nosso sistema não suporta esse tipo de entrada, tá? O nosso sistema não está suportando ainda. Um dia não vai aceitar. Amém, filho? Nós estamos configurando para ser uma TV, daí a gente vai poder passar até a imagem da pessoa. Até a imagem da pessoa, tá bom? Então vai colocando aí o que você precisa aí para nós estar orando, Rosemary. Amém? Pode pedir aí oração, que nós vamos estar orando sim. Amém? Então o que acontece? No capítulo 13 agora, da igreja estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, sabe? Barnabé, Simeão, chamado Nice, Lúcio, Cirene, Manaim, que fora criado com Herodes, Testraca e Saulo, servindo eles ao Senhor, jejuando de novo, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, o despediram. Amém? Irmãos, é muito forte isso, que era profetas, tinha doutor, tinha aqui era só os crânios, os doutores, profetas, mas interessante é que todos eles eram homens de oração e jejum. Amém? Todos eles eram homens de oração e jejum. Tem muitos que estudam a Bíblia, mas não oram, não jejua. Amém? Mas aqui os doutores eram de oração e jejum. Amém? O que eu quero deixar aqui para alguém aqui, que você pode ser o que for. Você pode ter um teólogo, você pode ser isso, pode ser aquilo, você pode ter um anel gigante no dedo, você pode ter feito nas maiores faculdades a teologia, mas se você não for um homem de oração e jejum, irmão, você vai trazer heresia para o povo. Você vai trazer heresias. As maiores heresias que existem na face da terra são os que mais estudam, os que mais são doutores. Amém? Que estuda a Bíblia, mas não tem uma vida de oração e jejum. Então traz heresia para o povo, começa a falar heresia, falar que existia, que Jesus, que os discípulos, teve um aí que falou uma barbaridade, que é eu nem consigo falar aqui. Amém? Falou de maconha, falou que tinha maconha naquele tempo no templo, e que isso, e falou uma bobagem terrível. É estudado. Amém? Então, um estudo sem oração e jejum. Desculpa a pronúncia, mas que ele é um maconheiro. Ele é um maconheiro. Ele está defendendo a maconha. Cara de ser um maconheiro, que está defendendo a maconha. Então você defende uma coisa a qual você
é adepto, né? Débito. Eu creio que ele é um maconheiro. Deve ser maconheiro. Se tu vê alguém defendendo muita bebida, é porque gosta de beber. Vê de pessoas defendendo muito o pecado, porque está no pecado. Amém? Glória a Deus. Então eles jejuavam e oravam. Amém? Olha que interessante. No capítulo 1, eles oraram para escolher Matias no lugar de Judas. Amém? Eles aprenderam com quem tanta oração e jejum? Eles aprenderam com Cristo. A Bíblia fala que Jesus passou a noite inteira em oração para escolher os 12. Então eles aprenderam com Jesus que tinha que orar para ter escolhas. E no capítulo 3 aqui, eles oraram para enviar alguém, 2 para missão. Até para escolher oração. Para escolher Matias, oração. Para direção, oração. Tudo em oração, irmão. Amém? Até para colocar pessoas para distribuição do alimento, tinha que ser todos eles cheios do Espírito Santo, cheio de reputação, cheio do Espírito Santo, e cheio de sabedoria, e cheio de fé. Então o cristianismo não pode ser de qualquer jeito, Giovana. Não pode ser de qualquer jeito. Eu vou pregar hoje, não jejua, não ora, não pede a palavra para Deus, não pode, vai levando as coisas de qualquer jeito. Eu vou cantar, nem ensaia para cantar. Não tem horas de oração e de ensaio para cantar. Aí canta tudo errado. Eu estou fazendo para Deus. Não está fazendo para Deus. Se tu estiver fazendo para Deus, há uma dedicação naquilo que tu está fazendo. Se tu vai estudar para passar uma prova, tu vai estudar para fazer a prova. Depois tu vai para a faculdade. Para te passar na faculdade, tu vai estudar para fazer a faculdade. Depois tu arruma um emprego. Aí tu não conhece muito o emprego. Tu vai trabalhar, estudar para saber, para entrar no emprego e para fazer as coisas certo. Tudo requer dedicação. Agora vem para Jesus, quer viver a vida de qualquer jeito. Vem para Jesus, quer viver de qualquer jeito. Não é assim não, irmão. Eu vou pregar o que Deus está mandando. Glória a Deus. Vou falar o que Deus está mandando. Nós temos que tomar nossas decisões debaixo de oração, de jejum e de leitura da Bíblia. Sem oração, irmão, não há direção. Sem oração não há ação. Sem oração não há visão. Sem oração não há decisão. Sem oração não há missão. Não consegue fazer, irmão. Se tu não ora, tu não consegue sair da tua casa para evangelizar ninguém. Tu não consegue abrir a tua boca. O diabo tranca a tua boca e tu tenta falar. Chega no meio do familiar, os familiares tudo falando bobagem e mal contra Deus, e blasfemando de Deus, e falando um monte de coisa de Deus, e tu não consegue abrir a tua boca. Por quê? Porque tu não tem uma vida de oração, de jejum, aí tu tem medo. Tu não defende a tua fé. Rosa Maria, tu não consegue defender a tua fé. Deus te abençoe, Rosa Maria. Por quê? Porque tu não tem uma vida de oração de jejum. Tu se torna um covardão. Tu se torna um fantoche do inimigo. Então eles oravam. Era mestre, era doutor, mas tinha que ter oração e jejum. Aí a Bíblia fala que o Espírito Santo falou com eles. No capítulo 13 é muito forte, porque eles eram mestre, estudado da palavra, pastocados. Mas eles oravam e jejuavam e escutavam a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Espírito Santo, aleluia, aleluia. Sensibilidade. Claudiana Júlia da Andrade, para ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos ter sensibilidade, irmão. Se tu jejuar e orar, eu estou me arrepiando, irmão. Vai sair os entulhos da tua alma. E tu vai começar a ter sensibilidade para ouvir a direção do Espírito Santo. Ah, meu Deus do céu. E é tão forte, pastor Carlos, que eles usaram aqui o que João Batista fez. Quando João Batista falou, lá veio o Cordeiro de Deus, tinha o pecado do mundo, tinha discípulos com João Batista, 2 discípulos, não fala a memória. E aí sabe o que aconteceu? Já tem gente chorando aí na presença de Deus. Os 2 discípulos que estavam lá era do ministério de João Batista, era da igreja de João Batista. Só que João Batista era cheio do Espírito Santo. E João Batista falou assim, ó, pode ir com ele. Mandou os 2 discípulos ir com Jesus. Dificilmente um pastor vai fazer isso hoje.
Ah, não, pode ir lá, pode ficar naquela igreja lá. Deus está lá, Deus está com aquele pastor lá. Pode ir lá. Deus mandou tu ir para aquela igreja lá. Duvida hoje. Raramente. Eu já vi pastor chegar assim e falou: pastor, deu um problema aí. Raramente, Luciana Reis, Giovana, um pastor vai falar para membro da igreja dele assim: ó, Deus mandou tu ir para aquela igreja lá. O pastor cuidar de você lá. Dificilmente vai acontecer isso. A Bíblia fala que ele estava lá na igreja. Ele estava nessa igreja aqui dos mestres, dos doutores. E o Espírito Santo desceu e falou para os doutores: manda Barnabé e Paulo. Separa Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho reservado para eles. É forte ou não é? Eles tiveram sensibilidade. Escute que isso é forte. A Bíblia fala que Deus colocou Ezequiel no meio do vale de ossos secos. Ele falou: Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Ezequiel falou: o Senhor, tu sabes. Então abre a tua boca, homem, não reclama, não fica reclamando, não vai acontecer nada, eu vou me deitar e vou virar osso igual, eu vou ficar aqui, eu vou me deitar e vou ficar osso junto com eles, vou esperar eu apodrecer junto com eles, cheirar mal junto com eles, morrer junto com eles. Não, eu vou fazer a diferença, eu vou pregar o que Deus manda, eu vou falar o que Deus manda, e vou anunciar o que Deus manda, não vou ficar podre que nem eles, não. Você pode viver os ossos, caminhar no meio dos ossos, mas você não pode ficar que nem o osso, irmão. Você não pode apodrecer e ficar seco que nem osso, não. Amém? Deus precisa não de uma multidão, Deus precisa de um de pé. Deus precisa de alguém que fica de pé e fala assim: eu não vou suportar isso mais não. Eu vou partir por tudo ou nada. Eu vou falar o que Deus manda eu falar. Ai, Jesus de Nazaré. Poderão esses ossos reviver, Ezequiel? O Senhor, tu sabes. Então abre a tua boca e profetiza. Ezequiel caminhava ao redor do vale, irmãos. Tem muita gente conosco aqui, irmão. Estamos com 600 e poucas pessoas. Só que no K e no F. Escute com atenção. Ezequiel caminhava ao redor do vale. Por que Ezequiel caminhava ao redor do vale? Porque ele não podia pisar em quem estava morto já. Ele não podia pisar nos ossos. Ele tinha que andar com cuidado ao redor do vale. Natália Vieira, tem pessoas que estão morrendo e tem outros pisando neles. Está matando mais ainda, irmão. Então Ezequiel andou ao redor do vale, não para matar a pessoa já está com trauma de infância. A pessoa está passando angústia, sofrimento, vazio, tenta sorrir, já colocou piercing na boca, piercing aqui, porque se furando todo o corpo, porque dentro dela está já furado também, dentro dela já está doendo também, dentro da alma dela está toda furada, dentro do coração dela já está tudo furado, de tanto passar nervoso e sofrimento, divisão dentro de casa, luta dentro de casa, trancada num quarto, toda vestida de preto. Deus está falando com alguém aqui, eu sei que Deus está falando contigo. Deus está falando contigo aqui sim, está falando forte contigo. Isolado da sociedade. E tem pessoas que estão pisando já em cima dos ossos. Não, Ezequiel andou ao redor dos ossos. Então profetiza, filho do homem. Profetiza, fala com os ossos. Ezequiel começou: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Você que está com mágoa no coração, ouve a palavra do Senhor e perdoa. Você que está querendo tirar a tua vida se cortando, ouve a palavra de Deus e para de se cortar. Você que está com vontade de sair de casa, pegar tuas coisas e sumir, porque não está aguentando mais, está viciado no narguilé, viciado no cigarro eletrônico, viciado em tantas coisas, ouve a palavra do Senhor e seja liberto agora. Ouve a palavra de Deus e seja livre agora. Olha aí, testemunho da Giovana aí já. Olha o testemunho da Giovana aí. Amém? E os ossos começaram a se unir. A união voltou para casa. Deus está falando com pessoas aqui. Osso com osso começou a se unir. Osso com osso começou a união. Vai voltar a união na tua casa. Eu profetizo isso. Vai voltar a tua mãe falar eu te amo. E tu vai falar para tua mãe eu te amo também. Porque às vezes você está querendo que a tua mãe fale eu te amo, teu pai. Mas você falar eu te amo, você vai quebrar o gelo. Você falar para tua mãe ou para o teu pai eu te amo, você vai quebrar o gelo. Tá entendendo que Deus está falando contigo? Não espere os outros falar eu te amo para te falar eu te amo também. Não espera isso. Não espera ser abraçado para abraçar também. Não espere dar mão para o outro te dar mão também. Faça agora, entenda agora, compreenda agora que você tem que fazer para receber. Amém? Glória a Deus. Vamos. Primeiro tu trabalha, depois tu recebe.
Primeiro tu faz, depois tu recebe. É a lei da semeadura, é isso daí. Às vezes você tá revoltado, aí pintou o cabelo de uma cor, pintou o cabelo de outra cor, e nada dá certo, e se envolveu já com mulher, e se envolveu já com homem, você é mulher, se envolveu com mulher, se envolveu com homem, se envolveu com tudo, só não se envolveu com Deus. Você precisa se envolver com Deus, você precisa ter um contato com jejum e coração, você precisa jogar nas águas do Espírito, você precisa mergulhar nisso. Aleluia. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, ó Adonai, ó Yeshua Hamashia, ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus. Então, quando profetizou, osso começou a se unir de novo, voltou para casa. Voltou para casa o marido que foi embora. Voltou o filho a falar, eu te amo, e voltaram a orar em volta da mesa. Voltou, largou o celular, parou de ficar viciado no celular e começou a conversar de novo com a mãe e com o pai. Voltou a ter comunhão dentro de casa. Ossos com os ossos se uniram. Eu vou chegar lá ainda onde eu quero chegar, a sensibilidade do Espírito Santo. Depois veio o nervo, movimento, articulação. Começou o movimento, acontecer movimento cristiano. Começou o movimento a acontecer. Depois do nervo veio a carne. Carne significa aqui ser mais humano, ajudar mais, amar mais, cuidar mais, dar cesta básica, ajudar quem está precisando. Tiver 2 feijão, dá 1, fica com 1. Tiver 2 pacotes de arroz, dá 1, fica com 1. Tem que pagar a água, pagar a luz do irmão. O irmão tá passando mal, tá ficando doente. Ajuda, dê a mão, consagra, faça alguma coisa, ser mais humano. Depois veio o quê? A pele. E aí a pele, que é a sensibilidade. Uma igreja sensível. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que orava para colocar pessoas no ministério. Irmão, tu não tá entendendo. Deus está te falando contigo aqui. Você orou para colocar a pessoa no ministério? Você orou para ungir a pessoa? Você orou para separar a pessoa? Você jejuou para colocar a pessoa no ministério? Lá em Atos 1 já começou a orar para colocar alguém no ministério, Matias. Em Atos 2 eles oraram para ter a promessa do Espírito. Em Atos 3 eles estavam indo no caminho de oração e levantaram um paralítico. Em Atos 4 eles estavam lá perseguição, mas eles oraram e a terra estremeceu. Deus enviou até anjo lá dentro e arrancou eles da prisão. Foi muito forte. Em Atos 5, Ananias e Safira estavam passando a perna, mas eles eram homens de oração. Então Pedro teve a revelação que Ananias tinha roubado parte, que era até dele, mas como ele tinha dado para Deus, então o que deu para Deus roubou. Que é de Deus, não rouba o que é de Deus. Fidelidade com Deus. Deus está falando com alguém aqui, fidelidade, por isso que a tua vida não vai, porque você não é fiel. Ser fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Tua vida está toda amarrada, toda travada, toda presa, porque você não está sendo fiel. É isso que eu tenho que falar para ti. Deus está aí dando uma orientação completa para nós hoje aqui. Completa para nós aqui. O que é de Deus é de Deus. Quando o pastor é muito forte. O que é de César é de César. Tem pessoas que ele é infiel, ainda ele quer os milagres de Deus para a vida dele. E outra, muitas vezes Deus dá um milagre. Ele almeja algo, ele é uma pessoa abençoada já. Mas ele quer algo e tem que ser aquilo, não pode ser o que Deus quer. É o que ele quer. E ele fica reclamando com Deus e murmurando com Deus. Deus ainda vai pesar com pessoas assim, pastor. É forte isso daí. Espírito da ingratidão que tem. A ingratidão é terrível. Deus está dando, Deus deu casa, Deus deu salário, Deus deu saúde. Mas a pessoa está murmurando contra Deus, mesmo sendo uma pessoa já abençoada. Porque ele coloca na cabeça, parece aquele, você já viu aquele filho birrento que quer um determinado brinquedo e se o pai não comprar, ele fica birrando, tá salvando a vida do pai? Sim. O que o pai faz? O pai fica tão aborrecido com aquele filho, ou ele compra, ou ele deixa aquele filho ser aquele brinquedo por muito tempo, até ele aprender. O pai que educa, nosso Deus é um Deus que educa, viu? Educa sim. Toma cuidado, você que fica reclamando. Pede o marido de volta, o marido volta e fica reclamando. Pega a mulher de volta, a mulher volta e fica reclamando, fica tocando na cara. Então, olha lá, irmão. Eita, isso é forte, irmão. Chega em casa, o marido, eu queria ele de novo, e chora. Aí chega em casa, dá lugar pro diabo. Começa a tocar o marido de novo e ir embora. Vai pra ela lá. Ela não é melhor que eu?
Valdecir diz assim, ela não é isso, ela não é aquilo. Tu não me trocou? É isso, ganhou já a bênção, mas tá tocando de volta. Pastor Carlos, eu conheço uma mulher que ela orou, mas orou. O cara veio pra casa, o cara tava sendo transformado, o cara parou de usar droga, o cara parou de usar bebida. E sabe o que ela fez? Aí o cara tava trabalhando, tá tentando, trabalhando, mas não conseguia pagar as contas por completo. Ela tocou o cara embora. Vai entender, irmão. Vai entender. E ela falou pra mim, ele é trabalhador. Ué, eu não entendi, mas ele tava passando uma dificuldade. Tu não entendeu a dificuldade que ele tava passando? A pessoa tá passando um processo de libertação. Um processo de libertação. Tocou o cara embora, o cara tá na droga de novo. Tem outro que orou 8 anos. Queria, Deus deu. Mas hoje tá passando uma prova tremenda, terrível. Mas quem mandou querer? Quem mandou pedir, dá sem usar. Tu quer? Então recebe. Mas Deus não queria te dar isso. Tu quis. E a bênção que você vai receber, meu irmão, você tem que saber administrar essa bênção. Rapaz, é forte. Você tem que saber. Você quer essa bênção para tua vida de verdade? Então, quando a bênção chegar nas tuas mãos, sabe administrar. Porque muitas vezes a bênção, irmão, chega na tua mão, mas você tem que dar uma trabalhadinha nessa bênção. É forte. O dinheiro às vezes chega na tua mão, mas você é esbanjador. Você é uma pessoa que joga tudo fora à toa. Aí você vai comer lanche, vai encher tua barrigona, vai pagar, vai comprar carro, vai comprar isso. Mas você já pensou em fazer um planejamento para essa bênção para chegar na tua mão? É planejamento, pastor, para a chegada da bênção. Glória a Deus. Estou pedindo para ele voltar, estou pedindo para a esposa voltar. Mas para voltar você tem que esquecer o passado e viver somente o futuro. Aqui ó, eles jejuaram e oraram e punham as mãos. É forte, irmãos, que eles não prenderam os homens. Hoje em dia, tem muitas igrejas aí, tu não pode pregar e tal, e não vai, e deixa o cara sentado. Tá entendendo? Eles não prenderam, já que o Espírito Santo falou, vamos enviar. Isso é forte, Joyce Mugnari. Vamos enviar Paulo e Barnabé para a obra do ministério. Não vamos deixar sentado, não. Vamos enviar para a missão. Vamos enviar para a obra. Vamos enviar para fazer. Vamos enviar para as praças. Vamos enviar para as casas. Vamos enviar para pregar nas igrejas. Vamos enviar Paulo e Barnabé. Vai ter que entender o ministério das pessoas, irmão. Nem todos os dedos da mão é igual, irmão. Ó, nem todos os dedos da mão é igual. Tá bom? Cada um tem uma função. E as pessoas pensam que tudo é igual. Uma mente é diferente de outra mente. Um ministério é diferente de outro ministério. Tem que entender. Pastor, eu não estou me adaptando à igreja. Vai pregar na praça. Mas prega. Esses dias eu estava conversando com alguém e a pessoa falava assim, pastor, lá na minha igreja eu não tenho oportunidade de pregar. Eu quero pregar. Eu falei, vai pra praça. Porque eu falei isso, a fisionomia da pessoa caiu. Mas eu não quero pregar na praça, eu quero pregar na minha igreja. Então você quer pregar para crente. Tu quer pregar para crente? Tem que pregar para quem não é crente. O chamado de um pregador é para levar as boas novas do evangelho a quem não conhece. Não é você pregar para crente. Jesus falou, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Jesus não mandou ir de pregar para os filhos. Mandou pregar as criaturas. Quem quer pregar para crente, ele quer ser reconhecido pelo ministério, não quer ser reconhecido pela palavra, pela obra, como evangelista. Ele quer aplauso. aplauso. O grande pregador vai chegar aí. Irmão, todos os pregadores que estão nos Gideões lá começaram nas favelas, nas praças, quase todos. Tu não acha que eles começaram já lá, não. Quase todos pregavam em trem, isso e aquilo. E pior que Deus quer que eles voltem a pregar também, mas eles não querem, eles não vão mais por causa da fama, por causa disso, daquilo, daquilo. Mas Deus quer que volte de novo. Tem uma palavra que pregou o pastor Gilvan, os Gideões, que aquilo lá, irmãos, eu nunca vi um Gideões com palavras daquela magnitude. Onde eles estão tocando mesmo na ferida de muitas pessoas. Estão falando que os crentes têm que sair de 4 paredes. Tem que sair da parede preta e ir para a rua, onde que o céu é azul os arbustos são verdes e as almas são necessitadas. É forte. Os irmãos estão pregando isso lá. Que bom. Isso enche o coração da gente de alegria. E aí sim eu acredito no eu vi um pregador chamado Pastor Márcio. Procure na internet aí, Deus usou muito ele. Pra mim, até agora que eu vi, foi uma das maiores pregações. Ele falou assim, ó, pastor, você que tem um carro de 1 milhão, aleluia, e você não ajuda a missão, você não ajuda ninguém, você já recebeu a tua recompensa aqui mesmo, ele falou.
já recebeu a tua recompensa aqui mesmo. Amém? Você que está investindo em templos gigantescos e não ajuda a missão, não ajuda a órfã e viúva, você não é religião. Não é religião. Eu te mostro dentro da Bíblia que você não é. A verdadeira religião é ajudar o órfão e a viúva nas suas necessidades e sair do mundo, abster do mundo. A irmã Giovana estava conversando com o esposo dela e falou isso lá, ó. Nós temos que parar de pregar só para crente. Nós temos que pregar para quem precisa. E é verdade. Irmão, você que está me ouvindo que é pregador da palavra, larga a mão, irmã. Eu quero uma agenda na igreja, fulano de tal. Eu quero pregar lá no pastor, fulano de tal. Eu quero pregar não sei aonde. Não para com isso. vai pra rua que nem o pastor Tiago faz, vai puxar uma caixa, vai panfletar, vai fazer visita. Você isso tá... é o evangelho, irmão. Eles estão com tanta energia que estão indo pra academia. Agora aí pros Gideões, meus irmãos, para com essa hipocrisia aí, pros Gideões ficar postando foto na praia, lá no salão de convenção. Por que você não posta uma foto na favela? Pregando lá. Lá no alto da favela. Vai pra Jandaia. Até esse negócio de postar foto, pastor, já tá errado, em favela, e dar cesta básica pro outro, e marmita, isso tá errado também. Porque quer se aparecer. Eu tô fazendo, até isso tá errado. Mas olha só, eu vou pro Gideões, coloca no cartaz, eu vou. Aí o povo pensa que ele vai pregar. Aí com um cartaz mentiroso lá. Tem gente fazendo um cartaz que louva, eu achei que a pessoa ia louvar. Depois eu fui ver que todo mundo faz aquele cartaz. Eu vou no Gideões. Isso é mentira. A questão de ir não é questão que vai pregar ou vai louvar lá, né? Então as pessoas querem o quê? Glamour. E muitas vezes a obra missionária não dá glamour. Não dá. Sabe o que é, pastor? Levanta perseguidores. Perseguição. E não tem na Bíblia, mas escute com a Bíblia, não é na Bíblia ser aplaudido por todos. Pastor, não, na Bíblia não está escrito assim. Quem faz a obra que nem o senhor faz, que nem a gente também faz, sabe o que nós somos chamados? De rebeliados, de rebeldes. Olha só, onde já se viu isso? Quem faz o verdadeiro evangélico é chamado de rebelde. Para você não ser rebelde, você tem que estar lá na igreja. Ficar 1 mês, 2 meses sem dar uma palavra na igreja. De banco. Você virou prego, irmão, para ficar de banco? Né? Oh, Jesus. Então sai pra rua, já que teu pastor dá a oportunidade e você não sai desse sistema religioso, você tá preso na madre da religiosidade, tá? Tá com o cordão umbilical da religiosidade enrolado no teu pescoço, tá? Então você pega e faz o seguinte, irmão. Então você morre dentro dessa igreja de uma vez e perde a tua salvação. Porque tem gente que tá com o cordão umbilical da religiosidade, da placa da Assembleia, da Mundial, da igreja fulano de tal, enrolado no pescoço, vai morrer, feto. Você é feto ainda. Mas o dia que você resolver soltar desse cordão umbilical, corta esse cordão, irmão, vai pro mundo, vai pregar. Tá morrendo sufocado, tá chegando, tá roxo. Tá roxo. Tá morrendo. O povo tá dando risada aí, pastor. Faz alguma coisa pra Deus ver, pelo amor de Deus, meu filho. Faz alguma coisa pra Deus ver. Eu não prego porque ninguém me dá o microfone. Eu não prego porque ninguém me dá o microfone. Eu amo o microfone, eu quero o microfone. Me dá o microfone. Aí ficou aquele negócio, me dá, parece uma criança. Me dá. Ah, se eu pegar aquele microfone. Irmão, vai lá na praça. Não precisa de microfone. Pega fogueto. Eu tá pegando fogo no meu corpo aqui, pastor. Tô sentindo a presença de Deus. Faz alguma coisa. Você tá com muita energia. Tem os outros agora estão aí, estão muito pra academia. Eu vou te mostrar uma academia. Pega fogueto. Eu tenho uns foguetos aqui. Ó. Pega fogueto. Eu tenho bastante fogueto. Um monte. Se tu quiser, eu te dou pra ti. Um monte eu tenho. E começa, ó. Exercício, ó. Exercício todo dia. Ó, pra baixo e pra cima aqui, ó. O cotovelo. Pra baixo e pra cima, ó. Vai ficar bem forte. Vai ficar com um bração gigante, irmão. Bração gigante. Dando fogueto na rua. Pega uma caixa pesada e começa. Vai lá. Jesus tá voltando. Sobe subida e desce subida. Tu vai ficar com músculo nas pernas, músculo nos braços. É um bom exercício. Pastor tá Tiago, com muita energia. E a maioria das vezes aquelas irmãs que postam o Salmo 91, Salmo 23 lá na academia, o teu espírito tá raquítico, o teu espírito tá pobre, o teu espírito tá desnutrido, o teu espírito está na UTI. Tá? O corpo físico tá parecendo tudo cheio, né? Mas só a bexiga, se encostar uma agulha, estoura. Né? Então a vida espiritual está em fase de terminal. Eita, a vida espiritual da pessoa não tem substância. A vida espiritual dessa pessoa, pastor, não tem músculo nenhum espírito dessa pessoa. Está em estado terminal.
está na UTI para morrer. UTI, em cima da cama já tá. Na cama. Você precisa se levantar, igreja. Nós estamos pregando aqui guiado pelo Espírito Santo. Tá seco, magrelo. Você está, igual as 10 virgens, dormindo. Todas junto, tudo igual. Ninguém sabe se é crente ou não é crente. Caminhar, tinha a mesma lamparina, caminharam junto, deitaram na mesma cama, quer dizer, prostituição. Amém? Tudo junto, irmão, tudo parecido. É um morno, o morno é encontro de duas águas, água quente e água fria, e faz um morno. Amém? O joio, o trigo e o joio junto. Deus está falando com você e Deus não te chamou para você para dormir na mesma cama e se prostituir com o mundo. Ninguém sabe se é crente ou não é. Olha, será que é? Será que não é? O que é? Não sabe se é crente ou é espírito ou é o católico ou é macumbeiro. Ninguém sabe, irmão. Tá um negócio estranho. Você sabe que é crente só quando vê a carteirinha de membro. Volte ao primeiro amor. É verdade. Volte ao primeiro amor. É tatuagem, é maquiagem, é esmalte, é piercing, é um negócio no olho agora gigante lá, que eu me esqueci até o nome daquele negócio no olho, é sobrancelha agora tatuada, é uma calça apertadinha, uma leg. Irmão, tu tá fazendo o homem pecar, mulher, e tá pecando também. A Bíblia fala assim, lá em Romanos capítulo 6, versículo 13, não apresentam vossos membros como instrumento para o pecado, mas como instrumento de justiça. Romanos capítulo 6, versículo 4 fala que você já está sepultado com Cristo e vive uma novidade de vida. Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, tem que viver uma vida de santidade. É tatuagem, é maquiagem, é esmalte, é cílios postiços, é tudo postiço e quer um Deus verdadeiro. É tudo postiço e quer um Deus original, um Deus verdadeiro. Você vai ter o Deus desse mundo. Ele já é um crente falso, ele quer o Deus de verdade. Um crente falso que é um Deus. Tu tem que ser mudança, espírito, alma e corpo. O que tá dentro vai refletir do lado de fora. É isso, irmão. Não tem jeito, não. Tu pode ver que eu tô falando é real. O que tá dentro vai refletir do lado de fora. Se tu vê uma pessoa na prostituição na esquina, o que tá dentro dela é nudeza. Ela está nua na esquina. A nossa irmã Giovana disse que tem uma pessoa que ela conhece que está fazendo academia, mas já é magra, para você entender agora. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você. O exercício físico no homem é necessário. Pode ser para saúde. Faz o que o pastor faz, sobe a casa, sobe o morro aí, sobe que o Jardim Novo é cheio de morro. O pastor Tiago sobe o morro, carregando a caixa. Ela está fazendo exercício. Tá fazendo exercício. Você tem que colocar o teu corpo aqui em movimento, mas não você ir para academia. Não você ir puxar ferro e fazer isso, fazer aquilo. A maioria das pessoas que vai para academia quer se aparecer carnalmente. Carnalmente. E o espiritual está mais magro do que a pessoa. Sim. Está mais desnutrido do que a pessoa. E é um ambiente complicado aquele lugar lá. Porque é um ambiente que já é propício à prostituição. Pode ver que a maioria das academias tem aquela parede preta, aquela música mundana alta, aquelas mulheres com aquelas roupas grudadas, parece com embalada a vácuo, os homens musculosos. É uma tendência muito grande à prostituição. É uma tendência muito grande à queda, porque os homens bonitão lá começam a dar em cima das mulheres e cobiçar, e a mulher vai se levando, mas eu sou a super popstar evangélica, eu aguento tudo, vai nessa. Você vê hoje no meio artístico... A Bíblia fala pra fugir, minha filha, não é pra ficar não. Você vê no meio artístico aí hoje nas plataformas digitais, o maior número de adultério é de mulheres que começam a ter personal trainer. Que coloca um homem todo musculoso, a mulher já está na carne, porque já está na carne. E daí começa ali o personal trainer, pega aqui, puxa para lá, e puxa a barriga para cá, e puxa para lá, e começa a tocar no corpo da mulher. O que é a tendência de uma mulher... Isso é forte, tu tá falando. Está sendo tocada por um outro homem que não é o marido dela fazer. Isso é forte. Levar ela aonde? Sim. A ser seduzida por aquele cara. Porque às vezes o marido... Porque a mão, ela tem poder para alguma coisa. A mão pode abençoar, a mão pode amaldiçoar, a mão pode colocar demônios. Tem que ter cuidado. E o marido dela, às vezes, coitado, não pode nem tocar na dandoca. E tem mulher que é assim, a mulher, o esposo não pode nem tocar. Mas aí vem um outro homem de fora, todo bombadão, com certeza mais jovem do que o esposo, e vai ficar amassando ela lá. Você acha que vai dar bom essas coisas? Não vai dar bom, então... Se a mulher já não tá querendo que o homem toque, porque já tá... com coisa errada. Caiu já dentro dela. Dentro dela tá caída. E outra, pastor, a Bíblia diz para nós orar e vigiar. Como é que a pessoa que vai fazer academia deixa um outro para tocar a mulher? Sim.
vai estar vigiando? Não vai tá vigiando de maneira nenhuma. Ó, que Deus tá falando aqui, irmão. Nós estamos tudo guiados pro Espírito Santo, irmão. Nós já entramos por aqui já. Deixa eu falar mais uma coisa pra ti. Você... A mulher de Deus não vai em academia. É, eita Deus. O homem que dorme separado na outra cama da mulher também. Tá com alguma coisa errada. Dorme separado. Eu vou dormir no sofá mesmo, ficando no celular. Deus tá falando aqui, pastor. Eu sei que Deus tá falando com alguém aqui. Eu vou ficar no sofá aqui, mexendo no celular. Alguma coisa tu tá aprontando aí, rapaz. Vai deixar de... Vai ficar no celular pra não dormir num lugar quentinho junto com a tua esposa. Tem alguma coisa de errado. E tem homem que fica no celular até 2, 3 horas da manhã. Depois ele vai trabalhar, não dá um beijo na esposa. Tá com uma vida com a esposa conjugal gelada, porque essa que é a palavra. É verdade. Aí o que ele tá vendo? Uma porta, uma tendência pra ser traído pela esposa. Tá. Ou ele já tá traindo a esposa com outra. Geralmente já tá a traição que tá por aí. Começou um gelado, já não quer mais saber de deitar com a mulher. A pastora Ângela tem recebido aqui no programa dela, né, pastora? Vários pedidos de oração por homens que estão viciados no TikTok. TikTok. Olha Deus falando aí. Por homens que ficam lá vendo imoralidades no TikTok. Irmão. A gente conhece casos de homens que estavam no TikTok e depois estavam abusando dos próprios netos. Meu Deus do céu. Esse TikTok, irmão, toda a plataforma digital, desde que usada por bem, pastor Thiago, é bem usada por bem. Nós estamos usando essa plataforma aqui para pregar, mas a plataforma, quando é usada de forma errada, o espírito, se a gente entrar no mérito mesmo, esse espírito aí é o espírito da pombagira. Sim. E o espírito da pombagira é o homem que está lá ouvindo aquela coisa, leva ao homossexualismo. Então tem várias coisas que puxam um demônio infernal do inferno que está levando o casamento, a perdição família. É dois espíritos, Maria, que agem muito na rede social. Amém? Apelidado pelo espiritismo mais baixo. O tranca-rua e a pombagira. O tranca-rua tranca a pessoa, para a pessoa ficar orando e não saindo, e a pombagira trabalha na mente da pessoa. Tranca-rua tranca a visão da pessoa, a pessoa não consegue sair daquilo, a pessoa começa a olhar, a pessoa fica 24 horas naquilo, e vai tocando com o dedo, e vai passando vídeo, chega a dar até um psicólogo no pescoço. O demônio do colar, trancou a visão e a pombagira trabalha na mente. Aí veio o adultério. A pessoa sai de casa, vai embora, deixa filho, família, passando fome, necessidade, aí não quer nem pagar pensão, porque está completamente possuído por demônios. Eu vi um pastor falar. O negócio está feio, irmão, e Deus está falando aqui, irmão. Não é que nós te amamos, então receba a correção da parte do Senhor. Receba. O pastor falando, pastor Thiago, que um membro da igreja dele não conseguia no culto, porque na hora do culto tinha uma série da Netflix que ele assistia. Tá tocando a Netflix por Jesus. Outro futebol. Tem pastor que é tão vidrado, no culto tá de terno. Eu vou falar, pastor. Pode falar. No culto tá de terno, mas lá dentro da casa tá com a camisa do Flamengo, tá com a camisa do Corinthians, do Palmeiras. Então, pastor, não tem como jorrar dois tipos de água da mesma fonte. É idolatria. Ele tá na idolatria do futebol. Então o que tem que acontecer? Esse pastor tem que rever seus conceitos e se converter. Porque não tem jeito de servir a dois senhores. Tem jeito de servir a Jesus e servir a idolatria do futebol. Sim. E às vezes, pastor, pessoas que estão na igreja sabem que o pastor tem esse fanatismo pelo futebol, acabam se desviando do propósito por causa do pastor. Porque não é pecado, não. Eu vou assistir também. Eu vou assistir também. E começa aí vai tudo pro inferno, tudo junto por causa do líder. Já pensou em fazer um culto, dar briga por causa de jogo? Pode ter acontecido isso, já vai saber se não. Acontece mesmo. Os caras brigaram por causa de jogo? Não, são novas criaturas em Cristo? Não, tem pastor que tá pregando. Tem pastor que tá pregando a palavra, quando vê, começa a entrar o cara começa a conversar de jogo, começa a falar de jogo, aí esquece de Deus, esquece de tudo e começa a falar do gol do Flamengo, do gol do Palmeiras, do Internacional, começa a falar de jogo. Tá viciado e tem que ser liberto. E Deus me mostrou aqui, e tu ouve aqui. Deus abençoe os irmãos. Tu ouve aqui, você que tá dormindo de costa pra tua esposa, depois dorme do lado e você dorme de costa com ela. O diabo tá dormindo no meio. Pastor, mas eu não consigo mais. Mas é verdade, irmão. O diabo tá dormindo no meio, você vira de costa, e quando você vira de costa, você pega o celular. Eu tô vendo aqui visão, Deus tá me dando visão dentro da tua casa. Você vira de costa e fica preenchendo o celular. Pastor Thiago, e tem pastor que não prega mais isso. Ele prega assim, tua família é uma bênção, você vai não perder o dízimo. Porque a família é uma bênção, você não cuida dessa parte. Tem pastor que não tá cuidando mais dessa parte
aí dos casais. É onde está tendo muito relacionamento que está se acabando. Pastor, como sai disso? Vai jejuar, vai orar, pede perdão para Deus, se ajoelha, se humilha. Eu sei que tu tá em meio de luta, de guerra, o peso da tua casa é pesado, tudo tá sobre você, tu tá sobrecarregado, tu tá numa guerra, mas Jesus falou, vinde a mim, todos estão sobrecarregados e eu vos aliviarei. Nós estamos dando aqui para você uma orientação, uma saída para sair disso. Deus corrige todo quanto ama e todo que é filho. Se não está recebendo correção, é bastardo, é rejeitado. Jesus falou para a igreja de Laodiceia, tu é pobre, desgraçada, cego e nu. Aí no versículo 19 do capítulo 3, ele fala assim, eu corrijo todo quanto amo. Deus está te corrigindo porque Ele te ama. Ele quer tirar você desse caminho. Pastor, mas eu entrei pro homossexualismo, pro lesbianismo, o que eu faço, pastor? Eu sou homem, eu quero ter filho do próprio sangue. Eu sou mulher, eu quero ter filho do próprio sangue. Eu não vou poder ter filho do próprio sangue, pastor, o que eu faço? Te humilha, ora, jejua e fala para Deus, Deus, eu nasci homem, eu nasci mulher, eu quero ser liberto. Eu estou entregue à idolatria, pastor, eu sei que isso é errado, eu sei que tem imagem errada, aquilo, mas eu não consigo tirar. O que eu faço, pastor? Tu ora ao Deus invisível, que Ele vai entrar no teu coração, vai te ensinar dentro da palavra e tu vai ter força. Tudo é vencido através do jejum, do vigiar, orar e jejuar e ler a palavra. Qualquer coisa tu pode vencer nisso. Isso é uma ferramenta que arrebenta com o inferno, arrebenta com o pecado, arrebenta com... Tu pode todas as coisas em Deus, que te fortalece. Mas vai te fortalecer no quê? Na oração, no jejum e na palavra. Deus vai te fortalecer aí. Isso é o alimento que Deus vai te dar todo dia, para você vencer. Irmãos, nós temos que encerrar esse capítulo aqui, porque não, eu fui muito... Só fiquei, o irmão Denilson Jorge, lá da cidade da Capitã, é um amigão da gente, né? Eu fui pastor dele por uma época, é um irmão muito querido por mim. Gostaria de saudar nosso irmão Denilson, na paz do Senhor Jesus. Irmão Denilson, ele, sua esposa, toda a sua casa e sua família. Eles orando, põe capítulo 3 de Atos, eles orando, colocaram as mãos, orar, jejuar e colocaram as mãos, amém? Então a mão tem a bênção, a mão pode ter maldição, amém? A mão pode curar e a mão pode amaldiçoar. Nas mãos, colocou as mãos sobre eles e eles foram enviados pelo Espírito Santo. A obra é um ministério, a chamada. Então quem envia é o Espírito Santo. Amém? Você não tenta pedir agenda e pedir mais agenda e querer entrar nos lugares e pregar e ficar telefonando pro povo para ir, faz agenda para mim. Não. Quem envia é o Espírito Santo, irmão. Tem um irmão aí, um querido irmão, vou dizer o nome dele que é falta de ética. Irmão, esse negócio de ficar ligando pros pastores aí pedindo para agenda para levantar voto, irmão, vai te converter, viu? Vai te converter que o senhor está precisando, tá? Voto é algo muito sério. Não é brincadeira. Não é brincadeira não, viu? Eu falo pro senhor, se o senhor estiver escutando lá, eu vou ver mais tarde, eu falo pro senhor com verdade, te converte enquanto é tempo. Senão Deus vai queimar essa carne aí, hein? Tu tá achando que a obra, o ministério é para ganhar dinheiro? Ele pediu até para fazer aqui na rádio 3 programas para levantar um voto, para ajudar a rádio. Eu não preciso disso não, meu irmão. Tu tá com o espírito de Balaão. Espírito de Balaão e outra. Te converte. Cenário da fé. Tu tá com... cenário aqui os nossos irmãos que entram com o pastor Tiago, o pastor Ângela, com nós, são irmãos simples, irmãos. Nós não estamos aqui para barganhar o evangelho nem o reino não, tá? Então falo para você, irmão. Cria vergonha na tua cara e vai ser crente de verdade. Amém. Deus abençoe o Anderson Jorge que está falando amém, pastor Carlos. Que Deus abençoe grandemente, amém, irmão Anderson. Escute que isso é forte que eu estou falando aqui. O que fica querendo atrás de dinheiro, pastor, querendo oferecer dinheiro ou pegar dinheiro, ele tem 2 espíritos no corpo dele. O primeiro é o espírito de Balaão e o segundo é o espírito de Simão, que está lá em Atos capítulo 8. Aquele homem lá, ele queria dar dinheiro para o apóstolo Paulo, João e Pedro. Os Pedro e João. Esse irmão que eu estou citando aqui, ele tá com o espírito de Simão. Porque ele mandou uma mensagem para mim dizendo que era para mim abrir a oportunidade dele fazer 3 programas aqui, que ele dá uma porcentagem do lucro para a rádio. Aqui não tem isso não, pastor. Ele quer comprar. Olha, Deus é fiel. Porque a rádio está dando audiência, mas a rádio está chegando a pessoas humildes, necessitadas, a pessoas que necessitam de libertação. Aqui não tem demagogia, aqui não tem homem pilantra não, aqui tem homem de Deus e mulheres de Deus. Amém, então tem que tomar cuidado. Né? No caso da pastora mulher. Amém. Então, irmão, através da oração do jejum, eles despediram, amém, e o ministério foi guiado pelo Espírito Santo.
Então se tu ficar pedindo para pregar, e pedindo para isso, pedindo para aquilo, tu não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Nossa irmã, pastor Tiago, Giovana está pedindo para você contar o testemunho dela, pediu 2 vezes já. Eu vou contar sim, Giovana, já vou contar, espera um pouquinho, Giovana. Então tu não está sendo guiado pelo Espírito Santo. E se tu cobra para pregar, tu não está guiado pelo Espírito Santo, tá sendo guiado por dinheiro. Por quê? Porque se os caras fazem mais. O cara chamou, vou tanto, tá? Dou tanto pra vir aqui pregar. Aí tá. O Espírito Santo fala pra ti assim: não, filho, não prega lá. Vai pregar em outro lugar. Mas aí tu vai pregar onde? Aonde querem te pagar. Porque tu tá sendo guiado por dinheiro. Tu não tá sendo guiado por Espírito Santo. Jesus falou: ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não mandou ir por todo mundo pregar o evangelho onde estão te pagando, onde estão te dando dinheiro. Não. Então eles foram guiados pelo Espírito Santo, foram levados pelo Espírito Santo. A missão foi dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guiou eles, não foi o dinheiro que guiou eles, e não foi o telefone, não foi eles pedindo: eu quero ser guiado para tal lugar, eu quero ser enviado para tal lugar, eu quero pregar em tal igreja. Não, o Espírito Santo enviou eles. E eles foram anunciar a palavra de Deus. Amém? Anunciar a palavra de Deus em todos os lugares. E o Senhor estava com eles. E eles chegaram num lugar onde tinha um mágico, falso profeta. Outro falso profeta apareceu. Irmão, em toda a caminhada da igreja apareceu falsos profetas. Aparece outro falso profeta aqui, um chamado Bar Jesus, que queria tirar o procônsul Paulo, que era um governador daquele lugar, da fé. Ele queria tirar. Então Paulo falou: homem cheio de engano, inimigo de toda a justiça de Deus, até quando você vai querer perturbar os retos caminhos do Senhor? E vai a mão do Senhor, e ele ficou cego na mesma hora. O mágico ficou cego e o homem procônsul se converteu ao Senhor. Então teve conversão aqui em Atos 13. Teve oração, teve jejum, teve direção, o Espírito Santo se manifestou, teve prodígio, maravilha, porque o homem ficou cego na mesma hora. E o homem se converteu. E Paulo foi continuar pregando a palavra. E aqui termina a palavra, termina o capítulo 13. E sacudindo, porém, contra o pó dos pés, partiram para Icônia. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E Paulo começou a pregar. Eles não aceitaram Paulo na cidade. Começaram a querer tirar Paulo. A multidão tinha se dividido na cidade. Uns eram de Paulo, outros eram dos judeus. E o povo começou a ser invejoso e a levantar pessoas até honestas, sinceras, mas levado pela multidão. Porque tem muita gente sincera, honesta, irmão, mas está sendo levado pela massa. Está sendo por trás dos panos. Alguém está querendo te usar. Alguém está querendo te usar. Alguém está te usando e você não está percebendo. Está entendendo? Tem pessoas que usam a pessoa, irmão, para ganhar dinheiro. 2 de Pedro capítulo 3, capítulo 2 fala que eles iam fazer negócio de você. Negócio dos homens. E é verdade, está se cumprindo a risca. Tudo que a Bíblia falou, irmão, está se cumprindo a risca. Eles fazem negócio. Eles subornam. As mulheres honestas, pessoas religiosas e honestas, mas os principais do sacerdote, eles começaram a iludir as mulheres, a fazer as mulheres, usar as mulheres para colocar Paulo e Barnabé para fora da cidade. Então acaba aqui o evangelho faz uma perseguição. No capítulo 13, aqui em Atos capítulo 13, acaba uma perseguição. E eles, cheios de alegria assim mesmo, eles sacudiram, porém, contra o pó dos pés. Se não quer você pregando o evangelho numa cidade ou algum lugar, sacode os pós dos pés, o pó daquele lugar e sai de lá. Sacode o pó daquele lugar e sai de lá. Se não estão aceitando, sai fora. É Bíblia. Sai fora, você está indo no lugar que o povo não suporta você, o pastor não quer que você pregue mais, e tá isso, e tá aquilo, você está indo lá. Por que você está indo lá? Sacode, tira o pó, até o pó daquele lugar, tira dos teus pés, e vai fazer a missão em outro lugar. Amém? Vou falar o testemunho da Giovana agora. Terminou aqui Atos 13, depois nós vai para Atos 14, amanhã nós vai para Atos 14, cada vez está ficando melhor, irmão. Amém? O nosso estudo é diferente. Nós entramos em tudo que o Espírito Santo manda. Eu tenho certeza que você aprendeu demais, demais hoje. Porque eu aprendi. Né? Também a experiência do pastor Tiago e da gente. Então aqui é completo. Completo. E Atos dos Apóstolos era completo, irmão. Completo mesmo. A igreja de Atos era completa. É muito forte. O pastor é um título atribuído a Atos dos Apóstolos que a história não terminou. A história de Atos dos Apóstolos nunca terminou. Nós estamos vivendo ainda. Nós estamos vivendo a
a história do Atos dos Apóstolos na nossa época. Estamos tendo até hoje. O testemunho da Giovana está falando testemunho, ela mandou um voto, ela ajudou a obra com voto, e ontem ela mostrou para mim que ela comprou, irmão, um fogão novinho, tremendo, né? Um armário, tudo lá bem bonito, bem lindo, bem novinho. Ela tava chorando, irmão. Isso é muito bonito, isso é muito lindo, irmão. Ela chorou um monte, agradecendo a Deus por ter condições de comprar um fogão e um armário. Amém, irmão? Pessoas gratas, pessoas abençoadas são assim, irmão. Amém? E ela honrou o voto do pastor Tiago, fez e também honrou o voto que fez com a pastora Ângela. Aí, pastora Ângela, tem bênção aí sendo contada. Testemunho de bênção, milagres sendo alcançados. Aí pela nossa irmã Giovana. Amém. E várias outras pessoas também estão tendo. A fidelidade, irmão, gera bênção. Até volta para casa, paguei de volta de casa, voto que fizeram e caiu por terra. Tem coisas que é decidida através de sacrifício. Sem sacrifício não há, às vezes, vitória. Tem que ter sacrifício. A minha esposa, conta aqui uma bênção também. A pastora Ângela fez o voto e honrou o voto, um voto alto que ela fez. E ontem o Henrique conseguiu comprar até uma moto. Aí na garagem da igreja ele conseguiu comprar uma moto que era o sonho dele. Então a minha esposa fez o voto pelo Henrique, fez o voto pelo irmão do Henrique. E o irmão do Henrique está namorando com uma mulher que vai se casar. Vai largar de beber, largar de tudo. Então Deus está honrando aqui os irmãos. E ele era viciado nos últimos mesmo. Ele ficava na praça. Sabe aqueles bêbados que tu vê na praça lá? Ele estava lá, igual aqueles bêbados da praça. E graças a Deus largou a bebida. O voto, o sacrifício, irmão, é muito forte, amém? Oração, jejum, Bíblia na mão, palavra e voto, às vezes, no financeiro. Vai acontecer um milagre muito grande na tua vida. Faz isso daí, Deus vai te honrar, amém? Uma irmã e um irmão aqui da igreja que eles honraram o voto numa semana, na outra eles estavam com um carro novo. Eu vi lá. Nós ungimos o carro deles, né? Que benção. Chegou aqui na frente de Deus ainda, Deus é tremendo, irmão. Terra boa, tu tem que saber até. Hoje o Eduardo me telefonou e falou, pastor Tiago, o que eu faço, pastor Tiago? Eu tô tirando o dízimo, eu orientei ele para o Eduardo, tira o que é do Senhor, fidelidade com Deus, que aí tu vai quebrar o mal que está sendo feito, porque na macumba eles compram vela vermelha, vela branca, vela isso, galinha, tudo, eles fazem sacrifícios. E com quem que o diabo aprendeu? O diabo aprendeu com Deus. Pastor Tiago, vai ser bem bom a gente enfatizar que a terra que tu planta vai gerar um milagre maior e mais apressadamente. Sim. Mas se você plantar numa terra onde está sendo usado aquele voto para coisa que não é de Deus, Deus interrompe, viu? Eu falei para ele hoje isso. Deus interrompe, porque você não está plantando em terra fértil. Você tem que plantar a tua fidelidade numa terra que seja fértil. Quem é fiel para com Deus, no lugar que tem fidelidade com Deus, a fidelidade vai ser espalhada entre os irmãos. Se tu semear onde tem mentira, engano, onde pega o dinheiro, não é para gastar na obra, não é para fazer obra, não é para nada, tu tá numa terra estéril. Uma terra estéril. Eu conversei com o irmão esses dias que está desviado, e eu falei para ele, não, irmão, volta para Jesus. Sabe por que o irmão está desviado? É incrível o testemunho dele. Ele falou assim que o pastor pediu uma oferta para colocar gasolina no carro para ir para o monte. Orar pela vida dele, orar pela família. Ele estava passando uma situação difícil com alguém da família dele e até a pessoa até faleceu. E ele pediu com fé que o pastor orasse no monte pela aquele parente. Aí o pastor falou assim, mas envia uma oferta em colocar gasolina para mim ir para o monte. Ele disse, uma oferta alta. Eu vou para o monte, eu vou intencionar, se precisa, eu vou ficar lá no alto do monte orando pelo teu parente. E quando o irmão ficou sabendo, o pastor estava na praia postando foto, tomando suco de maracujá. Céu, sangue de Jesus. Aí o irmão falou assim, olha, eu confiei nele, ele está lá na praia, não está orando no monte comigo. Aí disse que ligou para o irmão, disse que o pastor falou assim, irmão, eu tenho que ter meus momentos de lazer. A minha família é mais prioridade do que eu ir para o monte orar pela tua família. Eu vou, pastor, mas eu paguei. Ele falou assim, você deu uma oferta, mas eu precisei usar a oferta também, que a minha família também é uma herança de Deus. É hipócrita. Não pode tirar uma coisa e destinar outra. Não. Você está fazendo desvio. Desvio. É a mesma coisa de Ananias e Safira. É. Tá bom?
Quanto vai tirar nem Safira? Isso aí que o pastor Carlos está falando é forte. Desviar do propósito. Se alguém te deu uma oferta para você orar, vai orar, pastor. Agora, se você usar para outro propósito, Deus vai te pegar. Amém. E quantos irmãos mandam oferta, pastor Tiago? Olha o que eu faço, pastor Tiago. O pastor Tiago, tô mandando oferta tal para te ajudar em tal coisa. Aí eu falo pro meu irmão, a tal coisa já foi ajudado. Eu posso investir em outra área da obra? Aí o irmão fala, pode. Aí eu invisto. Porque eu não pego e não invisto em outra área se Deus não falar. O voto é para tal coisa, e se o cara não permitir, se o homem não permitir. Se o voto é para tal coisa, é para tal coisa. Não é para outra coisa. Se o voto é para pagar água, luz da igreja, é para pagar água, luz da igreja. Se o voto é para ajudar alguém em cesta básica, libertar alguém, é para esse. Não é para outro sentido. Amém? Esse voto que minha esposa levantou foi para ajudar a rádio. Hoje nós estamos com os equipamentos aqui todos em dias. Graças a Deus. Hoje acabou de quebrar o fone, ontem queimou uma pecinha aqui. Mas aí nós vamos conseguindo manter a rádio no ar. Ela fez esse voto, que os irmãos com o nome de Jesus, que Deus abençoe. Mas a minha esposa levantou o voto, e o voto maior, quem fez o voto maior foi ela. Então por isso nós podemos estar com os equipamentos todos em dia aqui na rádio. Por que nós estamos investindo na rádio? Muita gente já me veio me falar. Porque o senhor está investindo na rádio, está esquecendo da tua família. Eu falei, não, eu estou investindo em almas. E da minha família, Deus não vai deixar, não tem deixado, né, meu amor? Faltar nada na nossa mesa e faltar nada para nós pagar. Glória a Deus, é forte. A Joana tá falando que o fogão dela tava como é que tá? Falou aí, não deu para ver aqui, pastor direito. O fogão dela tava bem ruim, né? Verdade, o fogão, pastor, tava funcionando, pastor. E eu olhei, pastor, e falei com o Senhor Jesus. Eu acho que o fogão dela tá dando muito problema, tava aquele... eu acho que daqueles que entope a boca, né? Aí ela falou com Deus, e o armário dela tava caindo os pedaços, ela falou com Deus, e Deus deu pra ela aí o fogão e o armário, e ela tá muito contente. Não ler aqui, irmão, mas que benção, né? Que benção. É muitas bênçãos, muitos milagres mesmo, e Deus é fiel. Amém, irmãos? Irmãos, então ficou por aqui o capítulo 13, terminou o capítulo 13, amanhã não vai entrar no outro capítulo 14, de Atos, amém, irmãos? Muito forte. Deus está dando orientação para alguém aí em toda a área. Irmão, Deus te orientou hoje aqui em toda a área. Você só não muda se você não quiser. Você só não entra por um caminho que Deus quer se você não quiser. Neste momento nós vamos Eu quero falar algo aqui antes de nós passarmos por louvor. Irmão, seja grato com Deus em tudo. Seja grato. Seja grato com Deus em tudo. Esses dias uma pessoa ficou olhando em mim porque eu dei graças a Deus pela minha dor. Porque Deus não te coloca numa dor se não for necessário colocar. Não foi. Você está dando glória pela dor, eu falei, eu estou dando glória, estou sendo grato a Deus até pela dor. Imagine pela bênção, viu, meu irmão? Deus seja abençoado, seja grato. Seja ingrato, não fica murmurando, não, que Deus não se agrada de murmurador. Esse ano vai ser um ano que Deus vai te honrar. Vai te honrar, amém? Vamos de louvor, vamos de adoração, e tu vai ter testemunho para contar. Depois desse louvor, nós entramos em oração. Amém? Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas
ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Um filho nada irá me impedir de te amar. Filho, dei minha vida por você e eu não te fiz para viver assim tão longe. Você, filho, amo você. Oh, amo você, meu filho amado. Amo você. Oh, sarar suas feridas e te perdoar. Morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Glória a Deus, amém, irmãos? Que hino profundo, né, irmão? Que hino tremendo. Você que está entrando agora aí, esse é o programa A Última Colheita, aqui quem fala é o pastor Tiago, estamos aqui, o pastor Carlos. Todo dia, 10 horas da manhã, nós estamos aqui. Tenho certeza que você que não assistiu agora, assista depois, amém? Não perca não, Deus tem falado com você. Você não assistiu tudo agora? Não assistiu tudo agora, pastor. Entra no YouTube lá, amém? Ângela Maria de Oliveira Pinho. Ângela de Maria de Oliveira Pinho no YouTube. Canal oficial da rádio. Amém, entra lá que vai estar lá depois. Toda a pregação de hoje, toda a programação. Tem diversas partes que estão assistindo lá através da smartphone, né? Coloca lá no YouTube da smartphone. Deus abençoe. E acessa lá através da TV. Amém. É algo extraordinário, é uma orientação do próprio Deus, irmão. Não é nós, é o próprio Deus. Vanderlei, Deus abençoe a tua vida, que está falando através das nossas vidas. É coisas profundas que Deus tem feito, coisas grandes. Eu nunca não vi ainda. Eu não tinha ouvido ainda o que Deus tem falado através das nossas vidas, pastor Carlos, porque não é a gente. Amém? Não é a gente, é o próprio Deus que fala. Amém? Neste momento nós vamos para a vinheta e voltemos com a oração. Amém? Eu preciso que tu ore comigo. Estamos aí com bastante gente. Vai compartilhando. Eu quero até terminar esse daí. Eu quero até terminar. Eu quero 1000 pessoas aqui. Em nome de Jesus. No K e no F. O F tem entrado muita gente. O povo vê depois. O povo vê mais depois, né, pastor?
2.222 pessoas na rádio. 2.000, Deus abençoe o pessoal da rádio também, amém, Deus abençoe muito aí, tá bom? Glória a Deus. Tem chegado, o pastor Carlos, desse tempo até estava chegando, né, pastor Carlos? O povo, todo mundo vendo a 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas diariamente. Josefa Ribeiro, Deus abençoe. Agora, pastor, já passou, viu? Já passou. Essa meta de 1 milhão já passou faz tempo. Nós estamos aí com cerca de 1.400.000 pessoas todos os dias. Pastor, essa aqui é para honra e glória de nosso Senhor, nosso Deus, viu, pastor? É só Deus para fazer um negócio desse, tem irmão. pessoas dizendo para mim que é impossível alcançar um público desse através dessa programação nas plataformas digitais num tempo tão curto. A rádio não tem nenhum ano ainda. Nós já estamos alcançando isso aí. É para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Giovana está agradecendo aí. Deus é fiel, eu sou grato a Deus quando eles colocaram aqui, pastor, nós consagrou, pastor, amém. Peço oração pela vida do Carlos Carneiros, vamos orar, amém, esse pessoal pedindo oração, Luciana Reis aí, vamos orar. Irmãos, vai vir a vinheta agora e logo depois já vem para a oração, amém, vai ser coisas grandes, vai ter acontecer algo grande aqui nessa oração, eu estou sentindo a graça de Deus. Irmão, não sou de fazer isso, mas o Espírito Santo está mandando eu fazer, coloca aí, eu não faço direto isso, só faço quando Deus manda. Coloca aí perto do transmissor aí, aonde tu tá vendo, ou tu tá ouvindo, um copo de água, ou uma jarra de água, coloca aí, e nós vamos orar. E vai ter pessoas que vão vomitar obra de macumba. Amém, então vamos agora. Vai ter pessoas que vão vomitar obra de macumba. Pastor, peço oração pela vida da Fernanda, foi para UTI, UPA, com pressão alta, muita dor de cabeça, amém? Vamos lá. Você que se encontra aflito, abatido, doente em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Glória a Deus. Deus abençoe o Miguel que está aí conosco. Deus abençoe. Feche teus olhos, abaixa tua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Pai, porque aprendemos hoje que nós pode ter, Pai, doutorado, nós pode ter o que for, mas nós temos que orar, jejuar e deixar o Espírito Santo nos orientar. Não adianta ter uma vida de conhecimento de letra, não ter uma vida de conhecimento de que é eterno, o que é espiritual. Nós aprendemos hoje, Pai, que pode ser rico, poderoso, mas tem que orar e jejuar e ter orientação do Espírito Santo. Obrigado por esse conhecimento, essa orientação através do Teu Espírito Santo, que não vem de nós, Pai. Ah, miserável homem achar que vem dele, Pai. Algo que é do Senhor, somente do Senhor. E nós te agradecemos, Espírito Santo, por isso. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu conhecimento e sabedoria para transmitir a Tua palavra como ela é, na simplicidade, Pai, porque o Evangelho, a palavra é simples demais. Obrigado, Espírito Santo, por o Senhor ser um Deus tão simples, que habita em coração de pessoas tão humildes, pessoas às vezes não sabem falar o português correto, pessoas às vezes que não sabem falar, Senhor, corretamente, Pai. E o Senhor age, o Senhor faz, o Senhor muda, o Senhor transforma. E o Senhor trabalha no coração, Pai. A pessoa continua falando errado, mas a pessoa tem um coração cheio do Senhor. Que aonde chega os demônios caem, as pessoas são curadas. Ó, Espírito da verdade, como o Senhor é lindo, como eu te amo, tu sabes que eu te amo. Pode estar a terra caindo, mas eu tenho paz. Pode estar as dívidas vindo, mas eu tenho paz. E é isso que o povo tem que ter, Pai. Senhor, nós consagramos esta água, Pai. Essa jarra de água, esse copo de água, esse tubo de 2 litros de água que está aí agora, Pai. Senhor, consagramos diante do Senhor. Coloca virtude nesta água. A mesma virtude que saiu das tuas vestes e curava todos, Pai. A virtude que a mulher de fogo de sangue tocou e poder saiu do Senhor e curou ela. Essa mesma virtude coloca neste copo de água.
que todos que beberem, Pai, de qualquer doença, seja física, psicológica, mental, espiritual, sejam curados, sejam libertos, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Deus, comece a curar pessoas agora. Sai do estômago dessa pessoa agora e expide enfermidade. Tranca a rua do inferno, pombagira, padilha, sete saia, menininha, todos os demônios começam a ser trancafiados agora, amarrados e arrancados do corpo dessas pessoas e jogados no abismo. Em nome de Jesus, sai, 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 sai! Nós expulsamos todo esse caveira, bebedor de sangue, espíritos assassinos que quer matar, roubar e destruir essas vidas. Sai agora! Câncer, diabetes, colesterol alto, triglicéridos, problema no coração, problema na coluna, hernia de disco, bico de papagaio, problema de tendinite, bolsite, problema no coração. Vai caindo por terra agora. Dor de cabeça crônica, essa pessoa se sente pontada bem no meio da cabeça. Câncer, tumor, problema agora. Sai, 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 saia em nome de Jesus. Vai embora, espírito de depressão. Solta essa criança, espírito de depressão. Esse problema na cabeça do Antônio. Sai, sai, espírito de depressão desse jovem, dessa criança. Vai embora agora. Vai pro inferno, inimigo das nossas almas. Retira-te dessas vidas. Em nome de Jesus. Essa mulher com problema no útero, com infecção de urina, sente muita dor no pé da barriga. Essa pessoa que sente dor bem no meio do estômago. Só enfermidade. Agora nós consagramos e concordamos. Cada pessoa que beber essa água será livre e será liberta. Em nome de Jesus. Pessoas em cima da cama, tu vai orientar essas pessoas, Senhor. Vai orientar pessoas que estão aqui, Pai. Digo, dá água para pessoas que estão em cima da cama, na cadeira de roda, vai passar água nas pernas. Tu vai dar orientação. E muita gente será curado e vai ter testemunhos em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Foi forte, é forte. Estou sentindo a graça de Deus aqui. O brilho do Espírito Santo dominou o lugar. A graça de Deus dominou o lugar. Milagres aconteceram para todo lado. Irmão, a igreja de Atos era completa. E eu vou te ensinar amanhã que os reinos aventais de Paulo faziam milagre extraordinário. Amém? O Deus de Paulo é o nosso Deus. Não mudou nada. Só basta crer que Ele pode fazer. Amém? Que Deus abençoe cada irmão. Deus abençoe cada família. Ficamos por aqui, irmãos. Ficamos por aqui. Deus te abençoe de verdade. Um abraço. Esse é o teu programa, nosso programa A Última Colheita. Entrando na tua casa para falar do amor de Cristo, a palavra de Deus verdadeira, genuína, como ela é. Amanhã estaremos de novo em nome de Jesus. 10 horas da manhã estaremos aí de novo contigo. Dor de cabeça, coluna que caiu por terra. Deus curou muitas pessoas de enxaqueca. Muitas pessoas de enxaqueca. Dá o testemunho, irmão. Coloca aí, pastor, eu fui curado disso. Ana Cega, Deus abençoe, receba uma cura aí, um milagre da parte do Senhor, Ana Cega. Receba este milagre. Deus toca até no teu cabelo, essa pontada na cabeça, Deus toca e cura. Receba essa cura da parte do Senhor. Que Deus abençoe cada irmão. Um abraço para todos. A paz seja contigo. Até amanhã, se Deus quiser. Daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, programa Momento com Deus, com a missionária e pastora Ana Maria. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do Senhor. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para.
conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói mais.